Bom pessoal, essa é a segunda parte do nosso especial do Queen. Se você não assistiu a primeira parte, clica aqui e vamos nessa, né? Sing it. We will rock you. Na sequência, a banda lançou este álbum aqui, A Day at the Races, que ele foi concebido para ser um irmão gêmeo do A Night at the Opera. Ele foi concebido para ser uma continuação, para ele continuar de onde o A Night at the Opera tinha parado. E o nome dele também é inspirado em um dos filmes do Groucho Marx, que também se chamava A Day at the Races. E esse álbum também ele é cheio de grandes nuances, cheio de grandes mudanças do rock and roll pro jazz, pra música de salão, pro rockabilly. Então ele tem músicas pesadas como Tie Your Mother Down, que é a música que abre o disco, e tem músicas mais suaves como Somebody to Love e Good Old Fashioned Lover Boy, que é uma música muito legal, uma música de salão muito divertida. Em 1977 lança o álbum News of the World com a música We Will Rock You e We Are the Champions. Esse álbum, inclusive, é um dos meus preferidos da banda, ele é muito bom. Ele tem uma outra música que eu gosto muito, que é lindíssima, que se chama All Dead, All Dead, que é uma música que ele toca, o Freddie Mercury toca no piano, muito, muito bonita. She came without a farthing, a babe without a name. So much ado about nothing is what she tried to say. So much ado, my love. Em 1978, o Queen lança o disco Jazz, que inclusive não foi muito bem aceito pela crítica, porém eu como fã sou apaixonado por ela, que tem a música Mustafa, que é cheia de energia, e também a belíssima música Jealousy. Oh, how wrong can you be? Oh, to fall in love was my very first mistake. Não podemos esquecer também da Bicycle Races, né, que está presente na maioria das coletâneas do Queen, que é uma grande música. E a grande crítica com relação a esse álbum foi porque ninguém entendeu por que o nome dele era Jazz, isso não tinha nada a ver com jazz. Era um rock mais pesado, não tinha nada de jazz nesse disco. No entanto, ele foi chamado de jazz. Em 79 eles lançam Live Killers, que foi o primeiro álbum ao vivo da banda. E em 1980 eles lançam o álbum The Game, que foi um álbum fantástico, que retomou elementos do rockabilly, daquele rock mais dançante, aquele tipo de música mais dançante, e que era mais simples, era bem diferente daquilo que o Queen fazia no início, que era uma música muito pesada, com muita ópera, com muitos elementos. Trazendo inclusive uma característica de Elvis Presley, né? Exatamente. Então você tem, por exemplo, Crazy Little Thing Called Love, que foi a música mais estilo Elvis Presley da banda. Tem Play the Game, Save Me, Another One Bites the Dust, que muitos dizem que tem a linha de baixo mais genial do John Deacon, e outros grandes sucessos aí, muito bom disco. Muito foda, eu acho que a questão do baixo é porque ela marca muito. Você escuta o baixo dessa música, não importa onde você estiver, se você escutou ou não, na hora que você assusta, você fala, poxa, é Queen. É foda, velho. No sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Em 1981 lança o álbum Flash Gordon, que na verdade é uma trilha sonora para uma série, inclusive que antes era uma HQ, que é considerado um grande fiasco do Queen, porém eu como fã, eu acho muito bom. O lance é que o filme ficou ruim, né? O filme ficou muito ruim. E aí foi um fracasso de bilheteria, e acabou que a banda, o disco que resultou dele acabou sendo um fiasco também. Tem que lembrar que a origem é a HQ, né?
origem HQ. Então, Não foi uma boa adaptação para o cinema. Mas a trilha sonora do Queen é um dos pontos altos do filme. Então, Flash Gordon no Project. Flash! Muito bom. Em 82, a coisa começa a descambar um pouco. O Queen começa a entrar naquela onda dos anos 80, de música disco, de muitas cores e aquela coisa meio glam, toda aquela excentricidade, aquela extravagância dos anos 80 invade o Queen pela porta da frente. E aí o Freddie Mercury, bem entusiasmado com o sucesso de um single que eles haviam lançado, Under Pressure, que ele gravou em parceria com David Bowie, ele resolve fazer um disco que é disco. Um disco de disco. Infame Hot Space. Cara, olha pra isso, velho. Olha essa capa, cara. Pra começar por essa capa. O que a banda tava pensando, cara? Eles quiseram fazer uma capa inspirada naquele joguinho que era... Aquele joguinho de memória. Assim, de tempo, vai moçandozinho, essa pele. Eu esqueci o nome daquilo, que era um joguinho que tinha várias corzinhas assim, com os botõezinhos cada um de uma cor, aí ficava acendendo e você tinha que tocar na ordem certa. Foi um disco inspirado nisso, cara. E olha só que coisa horrível. É engraçado, apesar eu sou um fã do Queen, então não tenho um julgamento muito equilibrado. Eu adoro esse álbum, por incrível que pareça, eu escuto ele muito bem. E Under Pressure ela sozinha faz valer a pena esse álbum. Assim. Under Pressure foi uma excelente música num disco ruim. Não faz isso. Não, mas sejamos justos. Esse disco aqui não é tão ruim assim. Ele só ficou com essa fama muito ruim porque é um disco do Queen. Ninguém esperava que o Queen fosse lançar um disco assim. E além de tudo, com também esse apelo mais popular, né? Porque a intenção era ganhar um grande público. Inclusive, exatamente. E essa é o começo da decadência de toda grande banda. Quando eles abrem mão de seus fãs mais fiéis para ganhar o grande público. É muito merda. É muito merda. E esse disco aqui, acabou que o resultado foi tão desastroso que até hoje o Brian May e o Roger Taylor rejeitam esse disco. Eles não consideram que eles fizeram isso. Eles não incluem ele na discografia oficial da banda. Verdade. Eles detestam isso aqui. Mas, apesar dos pesares, uma coisa tem que ser dita. Temos que ser um pouco mais imparciais do que eles estão sendo. Esse disco traz linhas de baixo do John Deacon fantásticas. Eu estava mostrando pro Elvis aqui agora há pouco. Ele tem algumas linhas, as linhas de baixo que permeiam todas as músicas desse disco, elas são excepcionais. Então, se existe um ponto fortíssimo desse álbum, são as linhas de baixo do John Deacon. Em 1974, o Queen volta às origens no estilo A Night at the Opera com o álbum The Works, com sucessos I Want to Break Free e Radio Gaga. Esse álbum foi muito inspirado naquela temática do filme Metrópolis, do Fritz Lang, filme de 1927, e que provavelmente não foi à toa que ele foi lançado em 1984, essa temática, porque quem conhece um pouco de literatura sabe que esse é o nome de um dos maiores livros de distopia, de ficção, de totalitarismo do século XX, o grande livro do George Orwell, 1984. E aí essa temática desse álbum também tem um pouco a ver com a história do 1984. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga, Radio was new, Radio, someone still loves you. Em 1986, a banda lançou o álbum I Kind of Magic. E neste álbum, seguindo aquela linha do Flash Gordon, fizeram a trilha do filme Highlander. Somente. Será que a gente vai ter que se matar no final? Então. E com a música Who Wants to Live Forever, que é uma música linda de doer o coração. É uma das músicas que o Freddie Mercury coloca mais elementos de ópera
Uma música muito, muito bonita. E finalmente eles fizeram a trilha sonora para um filme decente, né? Porque, pô, ninguém merece aquele Flash Gordon. Bom, galera, estamos encerrando aqui a segunda parte do especial do Queen, esperamos que vocês tenham gostado. No próximo domingo vai sair a terceira e última parte, e aí retomamos com a nossa programação normal. Um grande abraço. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity.